Esta última aula será uma aula sobre o mote "É possível dominar a finança", e para isso contamos com Mariana Mortágua, economista e dirigente do Bloco de Esquerda. Passo então a palavra à Mariana. Força. Bom, olá a todas e todos. Obrigada à rede pela oportunidade de fazer esta sessão. Eu queria dar-vos duas notas antes de nós começarmos. A primeira é que a sessão que eu acabei por preparar não tem absolutamente nada a ver com a descrição que estava no site e, portanto, se é por ela que vieram, lamento desiludir-vos. Não ouvirão uma única vez a expressão capital fictício. Haverá certamente outras oportunidades para discutirmos o volume 3 do Capital. Para a vossa sorte, não serei eu a fazê-lo, até porque há pessoas também bastante mais qualificadas para o fazer. Algumas delas estão nesta nossa sala comum. A segunda questão é que dificilmente vamos cumprir o tempo, porque eu não tenho ainda a sabedoria de encaixar poucas coisas numa única apresentação e, portanto, não sei se vamos conseguir chegar ao fim ou se vamos ter que nos prolongar um pouco mais. Veremos conforme for acontecendo. Eu procurei separar esta apresentação em dois blocos. Um primeiro bloco sobre conceitos, os principais conceitos que eu acho que são importantes para hoje percebermos a finança moderna. Tentarei que eles sejam traduzidos da forma mais simples possível. E um segundo bloco sobre história, como é que a finança evoluiu ao longo dos últimos 40 anos, para tentar chegar a algumas conclusões que, na verdade, acho eu que são as mesmas conclusões. Espero que não seja demasiado complexo, enfim, se for, não sei se tem a oportunidade de me interromper a meio ou no fim posso esclarecer alguma questão mais técnica. Eu tenho aqui uma apresentação PowerPoint incrível, devo dizer, que quero partilhar convosco. Porquê é que isto me parece aqui um... Vocês estão a ver a partilha? Sim, digam estamos. que sim. Pronto, estão a ver a partilha em modo notas ou em modo ecrã inteiro? Notas. Notas. Pronto, então quer dizer que eu preciso de fazer aqui outra coisa. E agora? Agora está bem. Pronto. Isto é um problema antigo que eu tenho. Então, qual é o primeiro conceito que eu gostaria de discutir convosco? É o conceito do juro. Ele é importante se nós queremos perceber as relações financeiras. Acho que toda a gente, mais ou menos pela relação que tem com o banco, compreende o conceito do juro. Quando eu peço um empréstimo a um banco, e portanto o banco é aquela casinha preta, e eu vou ao banco e peço um empréstimo, eu, no final do empréstimo, vou ter que pagá-lo com mais um montante de dinheiro, além do dinheiro que emprestei. Esse montante é o juro. Por outro lado, se eu tiver muito dinheiro na minha conta bancária, o que faz com que eu tenha um chapéu preto também, uma cartola, eu posso emprestar esse dinheiro, eu posso investir num título financeiro. Ao final de um prazo, eu vou receber esse dinheiro que emprestei mais um montante. Esse montante que eu vou receber a mais chama-se juro. O juro é, por isso, de alguma forma, o valor do dinheiro. É o que eu pago para pedir dinheiro emprestado, é o que eu recebo quando eu empresto dinheiro ou quando invisto num bem. E exatamente porque é o valor do dinheiro, o juro é uma questão de classe. Os juros estão muito altos quando há muito pouco dinheiro disponível e quem tem dinheiro para emprestar quer juros altos, porque quer receber o maior rendimento possível do dinheiro que empresta. Quem não tem dinheiro e precisa de um empréstimo quer juros baixos. E por isso juros altos historicamente favorecem os detentores do capital. O Keynes defendia que os juros altos eram o resultado de pouca produção de dinheiro. Quem tem muito dinheiro quer que ele se produza em poucas quantidades, quer fingir que ele é um bem escasso, porque quanto mais escasso for, mais ele vale, e quanto mais ele valer, se eu tiro os meus rendimentos apenas de emprestar dinheiro e de usar dinheiro nos mercados financeiros, quanto mais ele valer, melhor para mim. E, portanto, se defendia que os juros altos eram resultado de pouca produção de dinheiro e, uma vez que se resolvesse o problema dos juros altos, uma vez que se produzisse mais dinheiro, o rentista seria eutanasiado.
ou seja, quem vive unicamente de juros deixaria de ter condições para viver. Nós vimos o contrário ao longo dos últimos anos da premonição de Keynes. O que vimos foi que os juros altos nos anos 70 ajudaram a criar uma classe rentista que sobreviveu na história, muito para além da época dos juros altos. Hoje o capitalismo é mais do que nunca marcado por uma classe rentista que extrai rendas. E extrai rendas não apenas de recursos naturais, extrai rendas da gestão de monopólios, mas também extrai rendas a partir de juros de ativos financeiros. O segundo conceito que eu vos quero falar é sobre a criação de dinheiro. Lembrem-se da ideia de dinheiro escasso. Há uma classe a quem interessa a ideia de dinheiro escasso, porque o dinheiro escasso é juros altos, e juros altos é boa recompensa para quem tem dinheiro para investir nos mercados financeiros. E, portanto, juros altos interessa à classe capitalista, detentora do capital. Esta ideia do dinheiro limitado, do dinheiro que não se pode produzir, do dinheiro que nós não podemos politicamente determinar e produzir, beneficiou sempre as classes mais altas. Ela tem uma tradução hoje. Nós já pensámos no dinheiro como ouro. O dinheiro é o ouro que está guardado nos bancos. Hoje há uma interpretação errada de como é que o dinheiro é criado e de como é que ele aparece no sistema, que é mais ou menos esta ideia, que é... Eu sou uma pessoa e eu deposito o meu dinheiro no banco. E por isso o banco paga-me um juro. Já vimos como é que esse processo funciona. O banco depois pega nesse dinheiro... Porque é que a minha coisa não funciona? E empresta esse dinheiro a uma outra pessoa. E essa pessoa paga ao banco um juro. E, portanto, o banco, na verdade, está a emprestar o dinheiro que tem depositado. Esta ideia é errada. Os bancos não emprestam o dinheiro que nós lá depositamos. Os bancos podem emprestar muito mais do que o dinheiro que nós lá depositamos. Há uma outra ideia parecida com esta, que entretanto foi desenvolvida, que é a ideia que é uma ideia sobre a ideia de reservas. É uma outra ideia como é que o dinheiro é criado no sistema. Vou-vos explicar como é que funciona a ideia das reservas, que hoje é, na verdade, a ideia dominante e que aparece em todos os livros de economia. Passa-se da seguinte forma. Eu sou uma pessoa e eu deposito 1000 euros num banco. O banco é obrigado, por lei, a guardar 10% desse depósito no Banco Central. Chama-se isto os requisitos de reservas, as reservas mínimas. Quer dizer que o banco fica com 900 e, portanto, vai emprestar 900 à próxima pessoa que aparecer no banco. Essa próxima pessoa vai depositar esses 900 num outro banco. O banco é obrigado a guardar 10% no Banco Central e vai ficar com 810, que vai emprestar a uma nova pessoa. Essa pessoa, por sua vez, deposita 810 no banco e o banco tem que fazer uma reserva de 81, que é 10% de 810. Esta é a ideia que a maior parte das pessoas têm sobre a criação de moeda. Eu faço um depósito, o banco é obrigado a guardar uma parte desse depósito e pode emprestar o resto. Uma pessoa pega no resto e deposita. O banco guarda uma parte e empresta o resto. E assim sucessivamente. Como a parte que é guardada é sempre 10% do depósito que foi feito, eu posso ir multiplicando esse depósito em sucessivos créditos. E que dá uma coisa mais ou menos assim. Vocês veem aqui o primeiro depósito de 1000, uma reserva de 10%, quer dizer que se fez um empréstimo de 900 e um depósito de 900, depois fez-se uma nova reserva, um novo empréstimo, um novo depósito, uma nova reserva, um novo empréstimo, um novo depósito, e o depósito de 1000 deu origem a todos estes empréstimos e a todos estes depósitos. Seria uma boa teoria se fosse verdadeira, acontece que ela não é também verdadeira. Porque segundo esta teoria, haverá um limite à quantidade de dinheiro que os bancos podem criar. E esse limite seria a tal reserva dos 10% que têm que manter em cada vez que fazem um empréstimo. Vamos então perceber como é que os bancos criam moeda e porque é que... Deixem-me explicar-vos uma coisa. Quando eu digo moeda, eu quero dizer dinheiro. A moeda é apenas um conceito teórico para definir dinheiro. E, portanto, eu tenho este defeito, sempre que eu falar em moeda, estou a falar de dinheiro. Vamos tentar perceber como é que os bancos criam dinheiro e porque é que
os bancos podem criar dinheiro sem qualquer limite. E esta é a base para nós conseguirmos perceber a finança. Perceber a finança é conseguir perceber que o dinheiro não tem limite. O dinheiro não é limitado pelo ouro, o dinheiro não é limitado pelos depósitos que nós fazemos no banco que depois os empresta. Os bancos podem criar de forma privada e autónoma dinheiro sem qualquer limite. Nós temos aqui um banco, este banco a preto é o banco normal, imaginem que é o BCP, e temos aqui o BCE, a azul. O BCP fez 2 empréstimos à habitação. Emprestou ao Francisco e à Mafalda dinheiro para eles comprarem uma casa. O Francisco e a Mafalda pagaram a sua casa ao vendedor da casa e o vendedor da casa depositou o dinheiro no BCP. Quer dizer que eles criaram um crédito, emprestaram dinheiro ao Francisco e à Mafalda. O Francisco e a Mafalda compraram uma casa, entregaram esse dinheiro ao vendedor da casa e o vendedor da casa fez um depósito, voltou a fazer um depósito no BCP. O BCP, por questões que eu já vos vou explicar, mantém um depósito no Banco Central Europeu. O que é que isto quer dizer? Isto chamam-se reservas. Quer dizer que o BCP tem uma parte dos depósitos dos seus clientes são guardados no Banco Central Europeu como um depósito que o BCP tem no Banco Central Europeu. Para que é que servem estas reservas do BCP no Banco Central Europeu? É a conta que o BCP mantém no Banco Central Europeu. Da mesma forma como eu tenho uma conta à ordem na Caixa Geral de Depósitos, o BCP tem uma conta à ordem no Banco Central Europeu. Para que é que serve a conta que o BCP tem no Banco Central Europeu? Serve para 2 razões. A primeira é verdade que há reservas mínimas, o Banco Central Europeu obriga o BCP a manter uma percentagem dos depósitos ali depositados no próprio Banco Central Europeu e, portanto, é dinheiro que está depositado no Banco Central Europeu. E há mínimos que o BCP tem que cumprir. Por cada 100 euros de depósitos que tem no seu balanço, o BCP tem que manter 5 euros no Banco Central Europeu. Pronto, isto é a regra. Mas, além disso, sempre que o BCP quer transferir dinheiro para o BPI, esse dinheiro é transferido da conta do BCP no Banco Central Europeu para a conta do BPI no Banco Central Europeu. E para isto também servem as reservas. As reservas servem para os bancos poderem transacionar dinheiro entre eles a partir das suas contas à ordem no Banco Central Europeu. E a questão que nós colocamos agora é: será que há um limite para estas reservas? Será que os depósitos que o BCP tem que manter no Banco Central Europeu constituem um limite para os créditos que o Banco Central Europeu, que o BCP pode criar? E a resposta é não. Porquê? O BCP pode criar tantos créditos quanto quiser. Está aqui a criar os créditos todos. Criou 1000 de empréstimos e ficou com alguns depósitos, porque alguns desses empréstimos foram criados como depósitos também no Banco Central Europeu. Desculpem, no BCP. Como o BCP criou muitos créditos e tem alguns depósitos, tem que criar uma reserva no Banco Central Europeu, que é tal depósito que ele tem que criar no Banco Central Europeu. Qual é a questão? Como é que ele pode criar essa reserva no Banco Central Europeu? De 3 formas. Primeiro, de cada vez que o BCP cria um novo empréstimo, ou seja, e o empréstimo é feito sem nenhum limite, o BCP pode simplesmente carregar num botão e fazer um empréstimo à Mafalda para ela comprar uma casa. Cada vez que o BCP cria um novo empréstimo, a Mafalda deposita esse dinheiro no BCP. E, portanto, de cada vez que um empréstimo é criado, um novo depósito é criado. E a única coisa que o BCP tem que fazer é guardar uma parte desse depósito no BCE. Isso quer dizer que as reservas que o BCP tem que ter no BCE, que é o Banco Central Europeu, não têm qualquer limite. Sempre que um novo empréstimo é criado, novos depósitos são criados. E sempre que novos depósitos são criados, uma parcela deles é guardada no Banco Central Europeu. Mas essa parcela não limita a quantidade de depósitos de créditos que são criados. Sempre que um novo crédito, sempre que uma nova dívida é criada, há um novo depósito que é criado e uma parte dele é guardada no Banco Central Europeu. Mas imaginem que chega ao final do mês e o BCP, ou a Caixa Geral de Depósitos, vamos mudar para a Caixa Geral de Depósitos, imaginem que chega ao final do mês e a Caixa Geral de Depósitos vai ver a sua conta à ordem no Banco Central Europeu e descobre que não tem dinheiro suficiente. Não tem o dinheiro suficiente para cumprir as reservas
que o Banco Central Europeu o obriga a cumprir. Então pode fazer duas coisas. Pode pedir a outros bancos no sistema, é este banquinho preto aqui, pode pedir a outros bancos no sistema que lhe empreste as reservas que ele precisa para cumprir os rácios, ou pode pedir ao próprio Banco Central Europeu que lhe empreste as reservas que ele precisa para cumprir os rácios. O que é que isto quer dizer? E para traduzir uma ideia um pouco complexa. Quer dizer o seguinte: a Caixa Geral de Depósitos cria moeda a partir do momento em que empresta dinheiro ao Francisco e à Mafalda. E pode emprestar dinheiro ao Francisco ou à Mafalda e pode emprestar dinheiro a todas as pessoas que estão nesta sala virtual, sem nenhum limite. Como é que esse dinheiro é criado? Por um botão. A Caixa Geral de Depósitos carrega num botão e pimba. Então, 10 mil euros na conta de cada um de nós nesta sala. Nós vamos ter que guardar esse dinheiro em algum lado. E, portanto, vamos fazer um depósito desse dinheiro na Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos vai pegar nesse depósito que todos nós fizemos e colocámos lá o dinheiro e vai guardar uma parte desse depósito no Banco Central Europeu. Essa parte desse depósito que é guardado no Banco Central Europeu serve para cumprir os mínimos que o Banco Central Europeu determina e serve para poder fazer transferências para outros bancos. Imaginem que eu pego nos meus 10 mil euros e quero transferir para o BPI. Então a Caixa vai à sua conta à ordem no Banco Central Europeu e transfere esse dinheiro para o BPI. Se, por um acaso, por um problema de coordenação entre os vários bancos do sistema, a Caixa Geral de Depósitos não tiver suficientes depósitos no Banco Central Europeu para fazer as suas transferências, ela só tem que fazer duas coisas. Ou pedir dinheiro ao próprio Banco Central Europeu para poder cumprir as suas obrigações, ou pedir dinheiro a outros bancos para poder cumprir as suas obrigações. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Isto, na prática, quer dizer que não existe qualquer limite ao dinheiro que um banco pode criar. Um banco pode criar tanto dinheiro quanto quiser, teoricamente. Quais são os verdadeiros limites que os bancos têm ao dinheiro que podem criar? O risco. Eu posso emprestar 10 mil euros a todas as pessoas desta sala, mas se calhar 50% das pessoas desta sala, não vos quero ofender, não sei qual é a vossa situação financeira, mas se calhar 50% destas pessoas desta sala não vão ser capazes de pagar de volta. E se eu emprestar dinheiro e as pessoas não me conseguirem pagar de volta, eu tenho um problema sério. E esse é o risco. O limite não é quanto dinheiro eu posso emprestar. Eu posso emprestar o dinheiro todo, mas a questão é saber se as pessoas me pagam de volta. E se não pagarem, eu vou ter uma perda. E ter uma perda é muito chato para bancos, como nós bem sabemos. E, portanto, o problema que os bancos têm é o risco que têm em emprestar o dinheiro. Um outro problema que os bancos têm é o lucro. Os bancos têm que ter lucro com esta operação. E, portanto, têm que garantir que, quando pagam ao Banco Central Europeu, ou pagam a outros bancos, ou pagam aos depositantes o juro, portanto, os bancos pagam pelos recursos que têm que garantir que pagam menos do que os juros que vão receber quando fazem um empréstimo. E estas são as duas grandes preocupações que um banco tem de ter. Um banco tem que preocupar-se em ter lucro e, portanto, tem que preocupar-se em que os seus devedores, a quem emprestou dinheiro, lhe paguem um juro que é superior ao juro que ele paga ao Banco Central Europeu ou aos restantes bancos para obter os recursos que precisa. Tem uma questão de rentabilidade, mas o banco também tem uma questão de risco. Não pode emprestar dinheiro a qualquer pessoa, porque se essa pessoa não pagar, o banco vai estar em grandes problemas. Mas, tirando estes dois limites, os bancos podem criar moeda como bem entenderem. E essa é uma questão que nós temos que compreender. Não há nenhuma reserva no Banco Central Europeu que limite os bancos de criarem tanto dinheiro quanto querem. Um outro conceito, vamos ignorar isto. Um outro conceito que era importante nós termos em mente é o conceito de papel comercial ou obrigação. Eles são exatamente a mesma coisa. Papel comercial e obrigação são exatamente a mesma coisa. O que é que eles são? São empréstimos. Não são outra coisa, são empréstimos. Como é que isto funciona? Imaginem uma empresa, a Galp, está aqui, esta empresa aqui, que precisa de dinheiro. Quer dizer que quando eu empresto dinheiro a 20 anos, eu vou guardar no meu balanço, vou guardar nas minhas contas aquele empréstimo durante 20 anos. Durante 20 anos eu corro o risco do Luís ou Miguel não pagar o empréstimo. Eu estou ali a receber os juros todos os anos, a receber as prestações todos os anos, mas o risco está comigo. Se eles não pagarem, eu vou ter uma perda no meu balanço porque aquele empréstimo deixou de valer.
eu tenho uma outra alternativa, se eu me quiser ver livre daqueles empréstimos, que é vendê-los. Eu posso pegar um empréstimo ao Luís, um empréstimo à Mafalda, um empréstimo ao Francisco, um empréstimo ao Miguel, que eu emprestei-lhes esse dinheiro, eles vão pagar daqui a 20 anos. Mas eu não quero ter esse risco no meu balanço, eu não quero esperar 20 anos para que as pessoas me paguem. Então eu posso vender esses empréstimos. E o que os bancos fazem é precisamente isso, chama-se securitizar. Vendem esses créditos a uma coisa chamada SPV. O que é um SPV? Special Purpose Vehicle. É um veículo especial. É uma empresa. Portanto, os bancos vendem o crédito que deram ao Francisco, ao Miguel e à Mafalda e vendem um SPV. O SPV fica com esses créditos, com ele. E, portanto, recebe os juros, recebe as prestações, é com ele, é no SPV que ficam os créditos. O banco recebe dinheiro por aquilo que vendeu. O banco acabou de se livrar do risco. O crédito do Chico, do Francisco ou do Miguel já não está no seu balanço. O crédito do Francisco e do Miguel está no balanço do SPV. Passou para a frente, vendeu. O que o banco agora tem é dinheiro vivo. E, portanto, pode voltar a dar mais créditos. Já não tem esse risco. E pode multiplicar os créditos que dá, porque acabou de tirar do seu balanço o risco dos créditos que tinha do Miguel, a Mafalda ou Luís não lhe pagarem de volta. O que é que este SPV pode fazer? Este SPV pode comprar os créditos da Caixa, pode comprar os créditos do BCP, pode comprar os créditos da Credibon, mistura tudo, põe uns pozinhos por Lipimpi em cima e separa-os em vários pacotes. Que depois aparece uma agência de rating para dizer quais é que são os bons e quais é que não são os bons. Separa estes créditos em vários pacotes. Estes pacotes emitem títulos, que são títulos financeiros que valem os créditos. São títulos que representam os créditos. Estes títulos ABS chamam-se Asset Backed Securities, desculpem, pardon my French, e estes títulos não são mais do que os próprios créditos. São títulos que têm como colateral os próprios créditos. O que quer dizer é que o SPV comprou os créditos à Caixa Geral de Depósitos, juntou os créditos dentro de pacotes e depois esses pacotes emitiram títulos. Esses títulos são a propriedade desses créditos. Cada título representa um bocadinho do crédito. E, portanto, o primeiro título de laranja representa um bocadinho do crédito da Mafalda que eu acabei de vender a um fundo de investimento. Esse fundo de investimento, porque comprou aquele título a laranja, é dono de um bocadinho do crédito da Mafalda. Quer dizer que todos os anos vai receber os juros e vai receber uma parte da prestação que a Mafalda está a pagar ao banco. O que é que isto quer dizer? Na prática, quer dizer que o crédito que foi gerado pela Caixa Geral de Depósitos à Mafalda foi parar, passado 2 semanas, a um investidor na Suécia, que detém um bocadinho do crédito da Mafalda. O risco já não é do banco, o risco é do desgraçado na Suécia, o desgraçado salvo seja, porque também pagou por ele e está a receber um juro, que ficou com um bocadinho do crédito da Mafalda. Isto chama-se titularização ou securitização e é importante para espalhar o risco nos mercados financeiros. Um outro termo que é importante, repo. Repo, eu sei que eu vos estou a inundar, mas tenham paciência, isto vai lá, espero eu. Um repo é um acordo de recompra. Notem que nós estamos a falar sempre aqui de termos diferentes, já falámos sobre o juro, papel comercial, mas quer o papel comercial como o repo, ambos são a mesma coisa, é um empréstimo. Estamos sempre a falar de formas de conceder dívidas e de circular dívidas dentro do sistema. O repo é a forma como o dinheiro é emprestado dentro do sistema financeiro. O sistema financeiro não faz empréstimos como nós fazemos, não assina um contrato a dizer eu empresto e tu devolves-me daqui a um ano. O sistema financeiro tem uma outra estratégia para emprestar dinheiro entre si em empréstimos tudo muito curto. Muitas vezes chamam-se overnight. Empresta numa noite e recebe de volta na noite a seguir. E estes empréstimos chamam-se repos. Como é que isto funciona? No dia 1, a Caixa Geral de Depósitos tem lá uns títulos. Podem ser títulos ABS, podem ser títulos de securitização de dívida, como nós vimos até agora, que ficaram lá. Tem lá uns títulos. Mas a Caixa Geral de Depósitos não quer títulos. A Caixa Geral de Depósitos quer dinheiro vivo. Então o que pode fazer é vende esses títulos a um fundo de investimento e recebe dinheiro vivo em troca. E isto acontece no dia 1.
no dia 2, e é literalmente no dia 2, é um dia e no dia a seguir, numa noite a Caixa Geral de Depósitos vende os títulos, na noite a seguir, ou no dia a seguir, na manhã a seguir, a Caixa Geral de Depósitos compra os títulos de volta e paga aquilo que recebeu mais um bocadinho, que é o juro. Isto equivale a um empréstimo. Eu pedi dinheiro emprestado e devolvo com juro. Mas é um empréstimo sob a forma de compra e venda de títulos. Ou seja, a Caixa Geral de Depósitos vendeu os seus títulos a um banco de investimento, a um fundo, e recebeu dinheiro. No dia a seguir, compra de volta esses títulos por um preço um bocadinho maior, que é o juro desse empréstimo. O que se trata é que a Caixa Geral de Depósitos recebeu dinheiro de um banco de investimento e devolveu o dinheiro com juro no dia a seguir. Mas isto foi feito até através de uma operação de compra e venda. Porquê? Porque se corresse mal, o fundo de investimento ficava com a propriedade dos títulos. E, portanto, é uma forma de garantir esse empréstimo. Esta garantia chama-se colateral. Colateralizou o empréstimo. Porquê que eu vos andei a falar sobre securitização, repos, papel comercial e juros? Para nós chegarmos a isto, que é aquilo a que se chama a banca sombra. A banca sombra é como funcionam os mercados financeiros hoje em dia. Nós estamos habituados a pensar nos mercados financeiros como bancos. Bancos fazem empréstimos, recebem depósitos, acabou a história. A história é bem mais complexa que essa e os mercados financeiros têm muitas instituições, muitos atores, muitos veículos que fazem esta rede de teias financeiras. Eu vou-vos tentar mostrar um exemplo super simples de banca sombra. Se não perceberem é porque ele não é para ser percebido, mas é mesmo assim que funciona. Mas e nem sequer é como ela é uma estilização do que pode ser a banca sombra. Voltamos ao nosso exemplo. A Caixa Geral de Depósitos emprestou à Mafalda, ao Miguel e ao Luís, ok? Mas não quer ficar com esses empréstimos porque é muito risco, quer vender esse risco. E, portanto, pega nesses empréstimos e vende a um SPV e recebe dinheiro em volta. Nós já sabemos como é que isto funciona. Acontece que este SPV pode também não querer ficar com esse risco dentro dele e pode querer vender a outro SPV. E, portanto, o que este SPV faz é pega nestes empréstimos, transforma-os em títulos, nós já sabemos, chamam-se ABS, cada título destes é um bocadinho do empréstimo, e, portanto, o que fez foi transformar o empréstimo em títulos, em papéis, e cada pessoa que tem este papel tem direito a uma parte do empréstimo, de Mafalda, de Luís e do Miguel. Pronto. Pega nestes títulos e vende a outro SPV. Este SPI, além de vender a este SPV, pode também vender a bancos normais e a bancos de investimento e recebe dinheiro por isso. Portanto, o que o SPV inicial fez foi criar um produto financeiro através do empréstimo do Miguel, do Luís e da Mafalda e espalhar esse produto financeiro por outros SPVs e para bancos. Os bancos compram estes títulos. São títulos que dão um juro, que dão um rendimento e, portanto, por que não? E acabou de espalhar estes títulos por outros bancos. Acontece que estes outros bancos precisam de se financiar para as suas operações normais e diárias. E então muitas vezes financiam-se junto de hedge funds, junto de fundos financeiros. E como é que se financiam? Através de repos. Como é que estes repos funcionam? Compram títulos que normalmente podem ser exatamente ABS, podem ser títulos que foram criados na securitização. Compram títulos e entregam dinheiro. Desculpa, eu disse que eles precisam de se financiar, mas não é esse o caso. Eles têm dinheiro a mais e precisam de se ver livres do dinheiro a mais que têm, mas podia ser ao contrário, tanto faz. A questão não é essa. A questão é que os títulos que foram criados no SPV são usados como colateral no financiamento entre os bancos comerciais e de investimento e os fundos que existem no mercado. E, portanto, é a forma como eles emprestam dinheiro entre si, como eu vos expliquei, e precisa de um colateral, e esse colateral muitas vezes são estes títulos que são criados. Por sua vez, estes bancos de investimento garantem a liquidez destes SPVs. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que sempre que este SPV tem um problema de dinheiro, pede dinheiro emprestado a este banco de investimento e este banco comercial. Ok. O SPV que comprou os títulos a outro SPV, os ABS, fica com os títulos no seu balanço e emite papel comercial, ou seja, asset-backed
commercial paper, collateralized paper, uma coisa assim. Reparem, isto não é para vos explicar exatamente, vocês não têm que entender exatamente o que é que está aqui por trás, só têm que entender a complexidade do tema. E, portanto, este primeiro SPV acabou de emitir títulos que valem uma parte do empréstimo do Miguel e uma parte do empréstimo da Mafalda. Este outro SPV comprou esses títulos e fica com esses títulos no seu balanço. Com base nesses títulos, este outro SPV emite papel comercial. Reparem que ele não está simplesmente a revender os títulos. Ele está a guardar os títulos e a emitir uma nova dívida colateralizada por aqueles títulos, chamada papel comercial. E vai emitir esta nova dívida para fundos de pensões ou fundos do mercado monetário que dão dinheiro a este SPV. Por sua vez, estes fundos de pensões ou estes fundos do mercado monetário estão cheios de dinheiro, porque são os fundos de pensões para onde nós pagamos. Nós não, que em Portugal temos um sistema público, mas em que nos Estados Unidos pagam as suas pensões, estão cheios de dinheiro. O que é que eles fazem com esse dinheiro? Compram estes papéis e emprestam aos bancos de investimento em troca de títulos. Que títulos são esses? São os títulos que circulam no mercado, que por sua vez vêm das dívidas da Mafalda e do Luís e do Francisco. Estes fundos de investimento o que fazem é vender esses títulos a clientes ou então a receber dinheiro de clientes pelas suas pensões. O que é que interessa neste sistema e porque é que ele é importante? O que interessa é, notem que este sistema é um sistema de empréstimos entre várias instituições. Neste sistema de empréstimos entre várias instituições, há um colateral. Qual é o colateral? O colateral é o ativo que garante os empréstimos. Os bancos emprestam entre si, mas precisam de um ativo para que, se alguma coisa correr mal, garantirem o seu valor. Esse ativo são normalmente estes papéis que são emitidos com base em outros créditos que já foram criados antes. E muitas vezes, bem, enfim, não vou criar novas camadas de complexidade. São estes papéis que já foram criados antes. Isto é um esquema relativamente simplificado do que pode ser a banca sombra. Este é um esquema mais ou menos verdadeiro do que pode ser a banca sombra, com as várias instituições e os vários elementos que existem neste sistema. Como é que isto nos pode ajudar a compreender a crise do subprime? Estas pessoas deixaram de pagar os créditos, porque estavam sobreendividadas, porque nunca deviam ter recebido crédito. Só puderam receber crédito porque o banco não tinha que lidar com o risco e estava a mandar o risco para SPVs. Os SPVs criaram produtos em que o risco passou para outros SPVs, que criaram produtos em que o risco passou para hedge funds, que criaram produtos que venderam a pensionistas e que, por sua vez, emprestaram dinheiro a bancos comerciais que tinham usado esses produtos como colateral para conseguir empréstimos. Portanto, a crise do subprime é uma crise da banca sombra. E é uma crise da banca sombra porque a banca sombra utiliza estes créditos e os produtos financeiros com base nestes créditos como colateral para dívidas. E quando estes créditos deixam de ter valor, porque a Mafalda, o Luís e o Miguel deixaram de poder pagar, todos os ativos da cadeia deixaram de ter valor. E, portanto, deixou-se de confiar no sistema. E o sistema explodiu. E é por isso que é importante compreender, independentemente das mecânicas que estão aqui por trás, que o que está a circular no sistema são sempre ativos financeiros que se criam através de dívida. E essa dívida tem devedores verdadeiros na sua origem. E que quando esse sistema falha a confiança no mercado, no sistema financeiro, tudo explode. Porque toda a dívida que foi criada com base naqueles ativos, com base naquelas garantias, deixou de valer. Enfim, e foi isso que aconteceu na crise financeira de 2007 e 2008. Para vocês terem uma ideia de quão importante era esta questão da securitização, isto dá-nos... pode-se securitizar tudo. Securitizar quer dizer, eu pego qualquer coisa, imaginem que eu tenho impostos. Nos Estados Unidos securitizam-se impostos. O que é que isto quer dizer? A Câmara Municipal de Lisboa, imaginem, vai receber impostos nos próximos 20 anos. Porque vai receber, porque as pessoas vão pagar em mim. E, portanto, nos próximos 20 anos a Câmara Municipal de Lisboa vai receber impostos. O que é que
esta gente inventou? A Câmara Municipal de Lisboa pega nos impostos futuros que vai receber e cria um pacote financeiro e vende esse pacote financeiro a um banco de investimento. E o banco de investimento chega lá e diz-lhe, ok, vou-te pagar 100 milhões já pelos 150 milhões de impostos futuros que tu vais receber. O que é que isto foi? Isto foi uma securitização. A Câmara Municipal de Lisboa pegou nos impostos futuros, criou um título financeiro com eles e vendeu no mercado financeiro. Pode-se securitizar tudo o que vocês quiserem. Securitizar é criar ativos financeiros. E a loucura da securitização foi imensa até 2007, como podem ver por este gráfico. Depois veio a crise, os mercados secaram todos, porque, enfim, nada valia, e deixou de haver esta onda de securitização. O que é que mudou desde a crise de 2007, depois do mercado de securitização ter explodido e de tudo ter corrido mal? Nada. É mais ou menos essa a resposta. Se nós olharmos para a criação de ativos financeiros, neste caso são apenas dos Estados Unidos, não estou em erro porque eu não consigo ler a legenda porque tenho uma coisa qualquer em cima do meu ecrã, desculpem. Se olharmos para a criação de ativos financeiros, vamos ver que não mudou nada desde a crise financeira. Houve uma pequena diminuição, mas segue e some como se nada fosse, inclusive com novas invenções. A mais recente moda nos mercados financeiros chama-se SPAC. Lembra-se de vos ter falado do Special Purpose Vehicle, que é um veículo financeiro, é uma empresa criada para meter para lá coisas e vender novas. A nova moda são os SPAC, que tiveram um boom em 2020, como se pode ver aí. O que é que estes SPAC são? São empresas vazias. O que é que acontece? Eu apareço e digo, quero criar uma empresa que vai comprar outras empresas, mas eu não sei quais são ainda. E peço dinheiro nos mercados financeiros. E, portanto, eu acabo de lançar na bolsa uma empresa cheia de nada. Isto é um SPAC que está a ter uma enorme tcharam nos mercados financeiros associado a figuras públicas. Aparece uma figura pública a dizer, vou criar este SPAC, vocês investem naquela empresa, compram títulos daquela empresa, sendo que aquela empresa não tem absolutamente nada lá dentro. Vai ter um dia. E essa é a nova moda dos mercados financeiros. Não é preciso sermos grandes adivinhos e adivinhas para sabermos o que é que vai acontecer a isto, não é? Enfim. O que é importante também nós percebermos na crise e tirando todo o lixo e todo o barulho deste sistema altamente complexo, é que nas duas pontas deste sistema há um devedor e há um credor. Nesta ponta a vermelho, nós temos os devedores, e os devedores é uma classe trabalhadora cada vez mais endividada, com salários estagnados, cada vez mais dependente dos mercados financeiros e com situações financeiras cada vez mais frágil. E por isso é que por isso é que o subprime também teve a ver com a sobreexploração de uma classe trabalhadora que não conseguia ter acesso à habitação. E isso possibilitou a crise, o boom da bolha, mas também a crise do subprime. Do outro lado, estão enormes fundos de investimento, estão enormes fundos de pensões e estão os indivíduos mais ricos do mundo. E, portanto, do outro lado está uma enorme concentração de riqueza num pequeno número de fundos de investimento que têm uma capacidade de investimento brutal e que querem retorno e que querem ativos financeiros que lhes deem retorno, mesmo que isso signifique o processo de securitização que nós falamos e, portanto, criar ativos financeiros do nada. E se nós queremos controlar a finança, para além de controlar o mecanismo que aqui está dentro, dos ABS, da securitização, nós temos que perceber que há duas pontas do sistema. Há os devedores e há os credores. Os credores dependem da acumulação de riqueza e os devedores são vítimas dessa acumulação de riqueza e ambos alimentam este sistema. Esta relação de desigualdades sociais foi uma das causas da crise do subprime. Mas nós sabemos também que a crise do subprime não foi a primeira crise financeira. Tem havido muitas crises financeiras ao longo do tempo. Quero-vos fazer uma pequena viagem pelo mundo uma viagem em 2 minutos pelo mundo das crises financeiras. Nós tivemos a crise do subprime em 2008 e 2007, como vocês sabem,
Em 2000, para quem ainda se lembra, eu ainda me lembro, houve a crise das empresas multimédia, chamada dot-com bubble. Foi uma bolha nos mercados acionistas de empresas multimédia que depois veio aí por aí abaixo. Na década de 90 houve uma crise bancária na Suécia e na Finlândia. Na década de 90 também houve uma crise no México de fuga de capitais chamada a crise da tequila. Não vou fazer quaisquer comentários sobre o nome desta crise. Também na década de 90 houve uma crise no Japão, uma bolha de preços de ativos financeiros no Japão. Na década de 90 também houve uma crise, a crise dos mercados emergentes, nos mercados asiáticos. Na década de 80 houve aquilo que ficou conhecido como a Black Monday, que foi um crash da bolsa em 1980. Na década de 80 também houve a crise dos Saving and Loans, que eram associações de empréstimos habitacionais hipotecários nos Estados Unidos. Na década de 80 houve a crise da dívida da América Latina, foi logo no início dos anos 80. Na década de 70 não houve assim grandes crises económicas, houve as crises do petróleo, houve o início da crise inflacionista, mas não houve crises financeiras. Na década de 60 não houve nada. Na década de 50, não. Na década de 30, houve a grande crise financeira de 1929, a que seguiu a grande recessão de 1930. Todas estas crises, ou pelo menos as mais importantes que eu vos referi, tiveram sempre uma coisa em comum. Foi excesso de dinheiro a ser criado através de dívida para os mercados financeiros. Lembram-se que Keynes dizia que era importante criar dívida para baixar o juro. E criar dívida, não, criar moeda. Desculpem, isto também é outro defeito. Era importante criar moeda para baixar o juro. E quando nós criássemos moeda, íamos aniquilar o rentista, porque o rentista depende do juro, e íamos ajudar a criação de emprego e a fomentar a atividade económica através do crédito. Isso seria verdade se nós tivéssemos controle da forma como o crédito é criado e por onde é que ele vai. Mas nós não temos esse controle. Quem controla isso são os bancos privados. E a partir do momento em que não temos esse controle, a criação de moeda e a criação de dívida foi dirigida aos mercados financeiros. E, portanto, à medida que os salários iam baixando, o preço, a inflação nos mercados financeiros ia subindo. E ainda hoje isto acontece. Nós temos muito pouca inflação na economia, temos salários estagnados praticamente, estamos no meio de uma crise, mas olhem para os estoques bolsistas, eles não param de subir. Os preços dos estoques bolsistas não param de subir. Isto quer dizer que a criação de moeda, em vez de ajudar a economia como um todo, através de um processo de canalização desses fundos para emprego, para investimento, etc., para a redução das desigualdades, ela ajudou as desigualdades, ela ajudou a inflacionar os mercados financeiros porque ela foi direcionada para produtos financeiros. A segunda coisa que eu... Que horas é que isto tem que acabar? Moderador. Tens cerca de 20 minutos. É só dizer que entramos agora na segunda parte, mas está tudo bem. Vai correr tudo bem. Não entramos agora, já entramos há um bocadinho. A segunda coisa que eu vos queria, que eu acho que era importante nós percebermos é, o que é que se passou aqui? Porquê que não há crises aqui? E não há mesmo, não estou a inventar. Há outros problemas, continua a haver exploração, continua a haver desigualdades, continua a haver, etc, etc. Mas não há crises financeiras. É um período do capitalismo em que não há crises financeiras. E era importante nós percebermos o que é que se passou nestas décadas de 60, 50, 40, para não haver crises financeiras, sendo que é um facto que a memória dos anos 30, da crise dos anos 30, ali estava. As 4 décadas sem crises financeiras chamam-se os 40 anos dourados do capitalismo, os anos Golden Age, os anos dourados do capitalismo, os anos gloriosos do capitalismo, há vários termos para isso. E esta é a história mais comum. Vamos entrar na história mais comum sobre os 40 anos dourados do capitalismo e a ascensão da finança. Não há nada de novo nisto que eu vos vou dizer, mas ainda assim eu vou tentar condensá-lo em 20 minutos. A primeira coisa para compreendermos os anos 40 e os 40 anos dourados do capitalismo e porque é que não houve grandes crises financeiras. Chama-se Bretton Woods. Bretton Woods foi uma conferência que aconteceu em 1944, nos Estados Unidos, entre as potências ganhadoras da Segunda Guerra,
E ela aconteceu para regular os sistemas internacionais de pagamentos e a finança internacional. Ela não é a salvação dos problemas do capitalismo. O Bretton Woods, aliás, ficou muito longe disso, porque os principais responsáveis eram um tipo americano chamado Dexter White, um tipo inglês chamado Keynes. O Keynes, só por si, está longe de ser um marxista, mas apesar de tudo, tinha ideias bastante radicais para a ortodoxia de económica. Eu recordo-vos que a ortodoxia económica nesse tempo era também ela mais à esquerda do que é hoje, mas mesmo Keynes nesta conferência não conseguiu fazer valer as suas ideias, e as ideias que acabaram por vingar foram as ideias deste americano Dexter White, que acho que foi Francisco que me disse uma vez que, não foste tu, Chico, acho que sim, que havia dúvidas se ele não seria um espião soviético na conferência de Bretton Woods. Fica a dúvida. Pronto, vamos lá ver. O Bretton Woods tentou resolver a instabilidade financeira a seguir à Segunda Guerra Mundial. Porquê? Porque se percebeu, não se queria cometer os erros da Primeira Guerra Mundial, quando se afundou a Alemanha em dívidas, em humilhação, em hiperinflação, e percebeu-se que para recuperar o comércio mundial, os países afetados pela guerra tinham que se poder endividar. Caso contrário, nunca poderiam reconstruir as suas economias. E era essencial que reconstruíssem as suas economias, até porque nesse processo de reconstrução teriam de importar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham interesse em exportar para as economias em expansão. Por outro lado, havia a ideia de que a finança que tinha criado a crise de 1929 tinha que ser controlada. E, portanto, havia uma ideia muito anti-mercados financeiros, muito anti-especulação, e de uma finança que estivesse ao serviço do comércio. Portanto, não se trata de uma guerra contra a organização do sistema capitalista, mas trata-se de uma orientação para um sistema que privilegia o comércio e não a finança. E, portanto, um liberalismo mais clássico, se nós assim quisermos, em vez do neoliberalismo da finança. Quais foram os principais elementos que saíram deste acordo de Bretton Woods? Eu não tenho muito tempo, não vos vou dizer as coisas más que saíram, porque também saíram, nem o que é que de bom poderia ter sido feito e não foi. Mas algumas coisas importantes. Controle de capitais. Deste Bretton Woods saiu a necessidade de controlar capitais. Eu estou a começar pelo fim. Deixa-me começar por outra coisa. Do Bretton Woods saiu uma ideia, que é a ideia de todas as moedas passaram a ter o seu valor ligado ao dólar. E isto quer dizer que a moeda não poderia variar o seu valor face ao dólar. E o dólar passou a estar ligado ao ouro. Porquê? Porque a seguir à guerra os Estados Unidos tinham as maiores reservas de ouro do mundo. E, portanto, o dólar poderia estar ligado ao ouro. Isto quer dizer que ter dólar era como se tivéssemos ouro. E o dólar ganhou imenso poder por causa desta sua paridade com o ouro. Para conseguir manter esse sistema de paridade, ou seja, para um país poder manter o preço da sua moeda, o valor da sua moeda, esse país tem que controlar os capitais financeiros. É muito simples. Se todas as pessoas que têm dinheiro resolverem dar de frascos do país e levar os escudos embora, o valor do escudo vai começar a cair. E, portanto, é preciso impedir que toda a gente queira vender a moeda ao mesmo tempo para comprar outra moeda. É preciso impedir que um ataque especulativo destabilize o valor da moeda. E a única forma que nós temos de impedir isso é o controle de capitais. Os países têm que poder impedir que o dinheiro saia, que o dinheiro seja vendido. Porque se a gente quiser vender a minha moeda ao mesmo tempo, a minha moeda não vai valer nada. E se a minha moeda não vale nada, eu não consigo manter o seu valor com o valor do dólar. E vai ser muito chato. E, portanto, o controle de capitais era essencial para manter esta paridade entre as moedas e a paridade com o ouro. O que é que também saiu o que é que não saiu do Bretton Woods, mas foi importante neste momento? Foi uma banca altamente regulada. Nos Estados Unidos, a banca a seguir à Segunda Guerra era altamente regulada e compartimentada. Basicamente, havia vários tipos de banca. Banca de investimento e mercados financeiros podiam funcionar, porque como não recebiam depósitos, tinham liberdade para funcionar. Depois havia a banca comercial, que era dirigida aos empréstimos às empresas e aos empréstimos das empresas, e só podia fazer essa atividade. E havia a banca para hipotecas de casas, e só podia receber dinheiro das pessoas e emprestar para comprar casas. Havia limites aos juros que era possível pagar pelos depósitos e que se podia cobrar pelos empréstimos. Então a banca estava toda separadinha e com muitos limites aos juros. Outros elementos importantes deste período de pós-guerra
é um Estado social forte e esse foi um compromisso do pós-guerra, também por causa da pressão da União Soviética. O poder laboral através dos sindicatos e uma relação de forças muito favorável ao trabalho nesta altura, e um investimento grande na reconstrução da economia mundial a partir dos Estados Unidos da América, como já vos disse. Este sistema de Bretton Woods, no entanto, começou a ser desmantelado, eu não diria a partir do momento em que foi criado, mas se calhar muito pouco tempo depois de ter sido criado. E há um percurso entre 1944 e a crise do subprime, que são, ou aquilo que levou à crise do subprime, que é um percurso de progressiva desregulamentação da finança e financiarização das economias. Eu vou-vos contar 3 ou 4 episódios deste processo que levaram de uma economia altamente regulada a nível internacional e a nível nacional. Eu baseei-me nos Estados Unidos porque é a história mais comum, a Europa tem outra história para contar, mas há 4 episódios que foram importantes para quebrar com este consenso que conteve a finança e que abriu as portas para a loucura financeira que depois nós conhecemos nos anos 80, 90, 2000, 2010. O primeiro desses episódios é um episódio muito, muito pouco conhecido. Chama-se o episódio do mercado euro-dólar. O mercado euro-dólar é o primeiro offshore que existe. O primeiro grande offshore que existe. E o primeiro grande offshore que existiu na finança foi criado em Londres, com a conivência do Banco de Inglaterra. Foi este mercado euro-dólar que explodiu com o Bretton Woods. Deixem-me contar-vos um bocadinho da história muito rapidamente. Nos anos 50, já depois da Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico estava em queda. O Império Britânico estava a perder aos bocados os seus domínios. E acontece que, à medida que ia perdendo domínios, havia menos países a usar a Libra para o comércio internacional. O que quer dizer que o valor da Libra estava a cair. O dinheiro, as libras saíam, mas nunca entrava, porque ninguém procurava Libra para fazer comércio. As pessoas procuravam dólares, porque os dólares é que estavam ligados ao ouro, e o Império Britânico já não precisava de libras para nada. E vai lá dizer isto aos colonialistas e imperialistas britânicos, que a Libra não tem valor e que ninguém a quer usar. Isto, obviamente, foi um problema político em Inglaterra. Para contrariar a queda da Libra, ou seja, para contrariar o facto da Libra estar a sair do país para comprar dólares, mas nunca estar a entrar porque ninguém procurava Libra, o governo quis limitar os empréstimos que os bancos podiam fazer em libras para exterior. Queria limitar a saída de libras, queria impor um controle de capitais total. Não podia haver empréstimos para fora do país em libras, ou pelo menos podia haver menos empréstimos, para a Libra não sair do país. O Banco de Inglaterra, que é um banco historicamente dominado por interesses privados, não curtiu a ideia. Porque se não pudessem fazer empréstimos, os grandes bancos de investimento ingleses, a Citi inglesa, perderia a atividade. E, portanto, encontrou outra forma para fazer subir o valor da Libra. Qual foi a outra forma que o Banco de Inglaterra encontrou para fazer subir o valor da Libra? Aumentar a taxa de juro, que é a forma que os capitalistas mais gostam de ganhar dinheiro. Como? Tu aumentas a taxa de juro, quer dizer que o valor do dinheiro passa a valer mais em Inglaterra. Quer dizer que as pessoas compram libras para investir o dinheiro em Inglaterra, porque ganham muito mais pelos seus investimentos. E isto fez com que houvesse um fluxo de dinheiro e de procura de libra para manter o valor da libra. É claro que com isto veio uma recessão brutal, porque o aumento da taxa de juros lixou os pequenos devedores e a economia, meteu a economia numa recessão, com problemas para o emprego e problemas para o salário. É sempre assim. Quando se aumenta a taxa de juros, quem se lixa é o mexilhão e quem beneficia, normalmente, é quem tem os investimentos financeiros. Banco de Inglaterra aumenta a taxa de juros para subir o valor da libra. Acontece que não conseguiu desconvencer o governo britânico de impedir empréstimos em libras para o exterior. Os bancos de investimento queriam investir para o exterior. Então o que eles inventaram? Inventaram uma coisa engraçada, que era, descobriram que se eles emprestassem não em libras, mas em dólares, poderiam fugir às restrições
dos mercados de capitais. O primeiro banco a fazer isto foi em 1955, o Midland Bank, e que descobriu uma coisa engraçada, que é este banco poderia estar situado na City de Londres, aceitava depósitos em dólares, e portanto havia bancos nos Estados Unidos que podiam fazer depósitos em dólares nestes bancos em Inglaterra, e pagava juros acima do que era permitido nos Estados Unidos por estes empréstimos. O que quer dizer que, com esta descoberta, os bancos conseguiram fugir às regulações da Inglaterra e à regulação dos Estados Unidos. Conseguiam pagar empréstimos aos Estados Unidos em dólares com um juro maior do que era permitido pela regulamentação nos Estados Unidos, e conseguiam emprestar em dólares, e assim não tinham que cumprir as limitações dos empréstimos em libras. Entretanto, os bancos americanos descobriram que podiam instalar as suas sucursais em Londres e fazer negócios em dólares. E assim não tinham que cumprir as regras que existiam nos Estados Unidos relativamente às limitações da banca e dos empréstimos. E podiam fazer as suas operações em dólares em Londres. É por isso que se chama mercado euro-dólar. Porque é um mercado que está situado na Europa, na City de Londres, mas que funciona apenas em dólares. Como funciona apenas em dólares, não tem que cumprir as regras que se aplicam à Libra, mas como está em Londres, não cumpre as regras que se aplicam nos Estados Unidos. É claro que isto podia ter sido travado pelo Banco de Inglaterra. Acontece que o Banco de Inglaterra não quis travar isto, porque queria que a City pudesse competir com Wall Street. E, portanto, o Banco de Inglaterra teve interesse em manter este mercado offshore, que foi um mercado que fez com que os limites de capitais que estavam impostos à Inglaterra e aos restantes países da Europa fossem pelos ares. Não havia limites de capitais no mercado euro-dólar, porque ninguém o conseguia regulamentar. Porque o Banco de Inglaterra dizia, isto é em dólar, isto não é connosco. E os Estados Unidos diziam, isto é em Londres, nós não podemos fazer nada. E, portanto, criou-se um vazio legal propositado para que a banca pudesse instalar sucursais e fazer o que bem entendesse em dólares em Inglaterra. Com o tempo, também os Estados Unidos passaram a gostar deste mercado. Porquê? Porque era um mercado em dólares. E tudo o que é procura por dólar é fixe, porque quer dizer que o dólar continua a ser a moeda mais procurada do mundo. Inglaterra gostava, porque era a Inglaterra. E quer dizer que a City de Londres se desenvolvia, havia mais bancos instalados em Londres e, portanto, podia competir e voltar a ser a capital do império, que no fundo sempre foi o desejo de Londres neste processo. Bom, este é o primeiro episódio da desregulamentação financeira, e com isto eu gastei basicamente os meus 20 minutos, o que quer dizer que vocês estão em maus lençóis. Eu não, porque eu vou acabar tudo, como é lógico. Episódio 2. O privilégio do dólar. Lembram-se que o dólar estava ligado ao ouro. Lembram-se que todo o comércio internacional era feito em dólares. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu quiser importar da Alemanha, imagina, na altura não, porque a Alemanha estava em reconstrução, mas imagina, também há uma história engraçada, há uma história que diz, uma história não, é a história, que o atraso industrial português se deveu ao facto de Portugal e do Salazar só querer importar de Inglaterra, e a Inglaterra ainda estava em reconstrução na altura da Segunda Guerra Mundial, não podia importar, e Salazar recusava-se a fazer importações dos Estados Unidos por, enfim, preconceito com os Estados Unidos, e isso poderá ter atrasado o processo de industrialização portuguesa. Mas, se Portugal tivesse importado dos Estados Unidos, ia precisar de dólares para importar. E, portanto, a procura que todos os países precisavam para fazer importações, todos os países para importar, precisavam de ter moeda internacional, uma moeda que fosse aceite internacionalmente. Eu não posso ir à Alemanha e comprar as minhas importações em escudos, porque os alemães não vão aceitar os escudos, mas vão aceitar se for dólares. Portanto, o que eu tenho que fazer é vender os meus escudos, comprar dólares e comprar na Alemanha em dólares, ou comprar nos Estados Unidos em dólares. O que quer dizer que havia uma imensa procura por dólares. E isso tornou o dólar uma moeda, enfim, inquestionável e muito procurada. Mas tornou também, e concedeu também aos Estados Unidos, um enorme privilégio. E o privilégio é este. Os Estados Unidos podiam pedir emprestado dinheiro a todo mundo, e, portanto, basicamente o que os Estados Unidos faziam era, podiam ter déficits ilimitados, e os déficits existiam.
existiam por duas razões. Existiam déficits do governo, por causa das sucessivas guerras, da guerra do Vietnã, dos programas de investimento que na altura existiam, dos programas sociais que na altura investiam, e, portanto, os Estados Unidos tinham enormes déficits do governo, mas também tinham déficits de importação-exportação, porque os Estados Unidos cada vez mais começaram a importar dos países que estavam a recuperar da guerra, fossem eles a Alemanha ou fossem eles o Japão. E, portanto, os Estados Unidos podiam ter enormes déficits e, para financiar esses déficits, pediam emprestado ao resto do mundo, mas pediam emprestado em dólares. E, portanto, o resto do mundo empresta aos Estados Unidos em dólares. O que quer dizer que os Estados Unidos pagam de volta em dólares. Qual é o privilégio dos Estados Unidos? É que os Estados Unidos criam dólares. Eles têm o poder para criar dólares. E, portanto, os Estados Unidos são o único país que podem pedir emprestado na moeda que é criada por eles próprios. E isto chama-se o privilégio do dólar, que, aliás, irritou vários governantes e estadistas, inclusive em França, ao longo do tempo. Qual é o problema? Os Estados Unidos queriam continuar a ter déficits e, portanto, precisavam pedir dinheiro emprestado ao resto do mundo para ter déficits. Imaginem uma forma muito básica desta dinâmica. Imaginem que o governo dos Estados Unidos emite Treasury Bills, que é a sua obrigação, está a emitir quer dizer que está a endividar-se, está a pedir dinheiro emprestado, e há investidores de todo o mundo que querem comprar aquela obrigação e emprestar dinheiro aos Estados Unidos. Porquê? Porque ficam com a obrigação mais segura do mundo e com mais valor do mundo, que é uma obrigação do Estado norte-americano. E esta é a forma mais fácil de nós pensarmos como é que é possível os Estados Unidos ficarem com o dinheiro do mundo e pedir emprestado a todo o mundo em dólares. E baseados nisto, os Estados Unidos continuaram a ter déficits e tiveram déficits cada vez maiores ao longo dos anos 50 e ao longo dos anos 60. Acontece que havia limites a esses déficits. Quais eram os limites? Havia 2 limites a esses déficits. Primeiro limite, lembram-se que havia uma coisa chamada padrão ouro. Em teoria, por cada euro ou por cada dólar que era criado, deveria haver o equivalente em ouro nos cofres nos Estados Unidos. Acontece que isso não existia, isso já não era assim. Os Estados Unidos estavam a criar imensos dólares para financiar os seus déficits e o ouro era pouquinho já, quer dizer, já não havia ouro que valesse a tanto dinheiro que estava a ser criado para financiar os déficits. E os Estados Unidos começaram a ficar com medo que todas as pessoas ou todos os países que tinham dólar no mundo aparecessem à porta da Reserva Federal a pedir para trocar aquele dinheiro em ouro. E esse risco era verdadeiro. A França ameaçou ir aos Estados Unidos pedir o ouro de volta em vez do dólar. O medo que isto acontecesse levou a imensas flutuações no valor do dólar nos mercados financeiros. E como é que foi possível estas flutuações nos mercados financeiros? Por causa do mercado euro-dólar. O mercado euro-dólar permitia a especulação em dólar. E, portanto, havia o medo que, se eu trocar isto por ouro, o valor do dólar vai descer e, portanto, deixa-me antecipar isto, vou começar a vender dólares, o valor do dólar cai. Enfim, criou destabilização no mercado do dólar. O que quer dizer que a convertibilidade do dólar em ouro estava a ser um problema para a expansão monetária e de poder dos Estados Unidos. Assunto que foi resolvido em 1971, acabando com ela. E, portanto, em 1971, o presidente dos Estados Unidos resolveu acabar com a convertibilidade do ouro em dólar. E com isso passou a poder criar tantos dólares quanto queria, sem nenhum limite, e não havia nenhum risco de se pedir para trocar esses dólares por ouro. Havia outra coisa que estava a chatear os Estados Unidos, que era o controle de capitais. Porquê? Porque se eu quero endividar-me, eu preciso que as pessoas venham cá comprar a minha dívida. E se para as pessoas virem cá comprar a minha dívida, elas têm que comprar dólares. E é uma chatice se houver controles de capitais, porque imagina, se o Japão não deixa os japoneses tirarem lá o dinheiro do Japão para vir comprar dólares, eu não consigo vender tantos dólares quantos quero. E, portanto, se acabarem os controles de capitais, o problema acaba-se. Pode vir montes de dinheiro para os Estados Unidos, comprar dívida dos Estados Unidos, comprar dólares aos Estados Unidos, e nada existe para limitar estes movimentos de capitais.
E foi isto que aconteceu nos anos 70. Favorecido pela especulação do euro-dólar, pelos interesses geoestratégicos e financeiros dos Estados Unidos, acabou-se com a convertibilidade em ouro e acabou-se com os controles de capitais. Foi loucura. E, portanto, os capitais podiam agora mover-se conforme queriam à procura de mais rendimento. Onde é que estava esse rendimento? Nos Estados Unidos. E isto fez com que, aliado a outras coisas que entretanto aconteceram e sobre as quais nós não vamos falar, isto fez com que a inflação nos Estados Unidos começasse a subir, porque estava a ser criada mais moeda. E à medida que era criada mais moeda, os preços nos Estados Unidos subiam. É claro que os choques petrolíferos dos anos 70, eu sei que já passei o meu tempo, mas vou pedir mais 10 minutos da vossa tolerância. Os choques petrolíferos dos anos 70 também não ajudaram, porque aumentaram muito o preço do petróleo. E é óbvio que outros fatores ajudaram a esta inflação. Mas o que é verdade é que o descontrole da finança, aliado aos choques petrolíferos, aliado a outros fatores que estavam a influenciar a economia americana, nomeadamente os próprios déficits e a guerra, levaram a uma enorme inflação nos anos 70, aliada a uma crise que se chamou estagflação, que é desemprego com inflação. Era uma coisa nunca vista antes. E o fenómeno de estagflação foi resolvido através do episódio 3, que se chama o choque Volcker. O choque Volcker não é mais do que isto. Há uma alma iluminada que em 1979 toma conta da Reserva Federal, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e que resolve resolver o problema da inflação. Como? Contraindo de tal forma a criação de moeda nova e subindo de tal forma as taxas de juro, que causou uma recessão de tal forma grande que os preços pararam de subir. Foi isso que aconteceu. O Volcker Shock foi uma subida de 20% das taxas de juro. 20% das taxas de juro num ano. O que é que fez os 20% de taxas de juro? Acabou com a vantagem que existia das relações entre trabalho e capital nos anos do pós-crise, do pós-guerra. Acabou. Porque a recessão que o Volcker Shock criou com uma subida de taxas de juros para 20% foi tão grande, o desemprego que criou foi tão grande, que qualquer poder negocial que os trabalhadores tinham até aí desapareceu. Foi o início do fim dos sindicatos, juntamente com, obviamente, o contexto ideológico da altura, que era muito diferente do contexto do pós-guerra. Mas quebrou a espinha do trabalho, esta recessão crucial nos anos 70. E, portanto, controlou a inflação. Mas controlou a inflação como? Controlando o preço do trabalho. Comprimiu os salários, mandou um monte de gente para o desemprego, os preços pararam de subir porque houve uma recessão. Problema resolvido. Qual é o outro problema? É que uma taxa de juros de 20% é muito dinheiro para quem investe nos mercados financeiros. E, portanto, o dinheiro continua a vir para os Estados Unidos. Imagina quem é que não quer. Quem é que não quer investir nos Estados Unidos o seu dinheiro? Os japoneses, que tinham reservas imensas, e receber 20% em troca. E, portanto, o que aconteceu foi que a inflação desceu à conta de salários baixos, por causa da recessão, mas a inflação nos mercados financeiros subiu brutalmente, porque havia montes de dinheiro a entrar à procura de 20% de retorno de taxa de juro. E isto foi um turning point, como diria o José Manuel Pureza, na finança internacional. E foi também a causa da primeira crise, que foi a crise da dívida da América Latina. A América Latina tinha-se estado a endividar em dólar, e quando os juros sobem para 20%, o mexilhão explode, não é? Porque é impossível pagar uma dívida de 20%. E, por outro lado, os mercados financeiros beneficiaram bastante com um choque inicial por causa das taxas de juros, mas a longo prazo os mercados financeiros e o rentismo beneficiou brutalmente desta subida de taxa de juros nos anos 70. Um dos últimos episódios desta saga chama-se o fim do Glass-Steagall Act. O Glass-Steagall Act não é mais do que aquela regulamentação da banca que eu vos tinha falado há pouco, que veio da Segunda Guerra Mundial. Compartimentação dos diferentes bancos, a banca de investimento separada da banca comercial, enfim, alguma disciplina e rigor no sistema bancário. Esse edifício começou a ser desconstruído e desmantelado nos anos 60,
E esse processo durou até aos anos 2000. Eu vou passar por cima da desregulamentação das taxas de juros, embora ela tenha sido muito importante. Houve uma série de pressões que levaram a que aquela compartimentação que eu vos tinha dito, aquelas limitações às taxas de juros tivessem explodido, mas o ato mais importante e simbólico do fim da regulamentação da banca foi o fim do Glass-Steagall Act, que é a separação entre banca financeira da banca de investimento da banca comercial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os bancos que aceitam depósitos e fazem créditos estavam proibidos de investir em títulos financeiros. Já pensaram o que isto seria? E queriam acabar com essa limitação. O episódio é muito simples. Em 1987, um homem chamado Greenspan entra na Reserva Federal. Não é um homem qualquer, ele tinha sido diretor do JP Morgan e era um dos grandes promotores da desregulamentação da banca. E começou a fazer interpretações criativas sobre o que é a separação da banca de investimento da banca comercial. E, portanto, começou a deixar os bancos comerciais terem cada vez mais ativos financeiros nos seus balanços. Em 1998, não foi assim tanto tempo, há duas empresas financeiras que se querem fundir, a Travelers e a Citicorp. São duas grandes empresas financeiras com um homem chamado Sandy Weill. Como é que isto se lê? Não sei. O Sandy é o senhor que está ali de gravata vermelha, não é o Clinton, é o de baixo, que era o presidente da Travelers. A Travelers e a Citicorp, se fundissem, seria a maior fusão de empresas de banca comercial e empresas de investimento que alguma vez tinha existido nos Estados Unidos. E a mais lucrativa também. E eles queriam mesmo muito fundir-se. E fizeram uma intensa campanha junto da administração de Clinton, com a ajuda da Reserva Federal, para se poderem fundir. A fusão foi autorizada entre a Citicorp e a Travelers, com base num acordo que é, depois da fusão, eles iriam vender a parte de investimento para continuar a cumprir o Glass-Steagall Act. Mas eles sabiam que se isto acontecesse, a empresa ia perder valor e todo o investimento não teria sentido. E por isso intensificaram o lobby na Casa Branca. Um dos principais alvos desse lobby é o homem chamado Robert Rubin, que era o ministro das Finanças do Sr. Clinton. Passado 2 anos ou 1 ano do negócio ter sido aprovado, o Travelers, com a fusão do Citicorp, é o Citigroup. O Citigroup foi formado através desta fusão. Passado 2 anos do negócio ter sido feito, a regulamentação do Glass-Steagall Act desaparece e, portanto, os bancos passam a poder banca comercial com banca de investimento. Curiosamente, logo a seguir ao negócio, o Robert Rubin, que era o ministro das Finanças do Clinton, que era o presidente dos maiores conglomerados financeiros de sempre. O Sr. Sandy era conhecido por ter no seu gabinete uma placa que dizia o destruidor do Glass-Steagall Act. Tinha orgulho em ter destruído o último lado da legislação regulamentar que existia nos Estados Unidos. Vamos lá, qual é a minha desgraça de tempo, que é para acabarmos já. Já estás um bocadinho fora de tempo, mas... Quanto é um bocadinho? Um bocadinho, tipo 20 minutos. Mas pronto. Pronto, epá, eu não quero continuar muito. Eu vou passar à frente do episódio 5, ele é importante, mas não tanto. E só quero dar-vos 2 palavras sobre o episódio 6, que são as promessas da democratização da finança, porque acho que elas hoje fazem sentido. Parte deste processo de ascensão da finança teve a ver com desregulamentação, teve a ver com mudança de forma como as empresas são geridas, em que a finança tornou-se cada vez mais importante para as empresas, mas também tem a ver com a forma como a finança entrou pelas nossas vidas. E isso tem a ver e isso está relacionado com várias movimentações ideológicas e promessas que foram sendo feitas ao longo do tempo. Se nós pensarmos bem, a ideia da finança democratizada que hoje aparece através destas aplicações nas quais nós podemos investir no nosso telemóvel, não é a primeira vez que essa promessa existe. Em Portugal, nos anos 90, havia a ideia do capitalismo popular. O que era o capitalismo popular? Era a gente comprar ações da EDP que estava a ser privatizada. E, portanto, todos nós podemos ganhar do mercado financeiro, todos nós podemos ser ricos. Isso aconteceu com o Ownership Society prometido pelo Bush em 2005,
todos podem ter uma casa, todos podem ter um seguro de saúde, a finança resolve os vossos problemas. Se têm medo da velhice, a finança resolve as incertezas de rendimento na velhice, a finança resolve as incertezas na doença através de um seguro financeiro, a finança resolve o vosso problema de educação através de um empréstimo à educação, a finança resolve. E, portanto, a finança tornou-se não um compartimento diferente das nossas vidas, mas todas as pessoas deixaram de ser trabalhadores, cidadãos e passaram a ser sujeitos financeiros, sujeitos de investimento, capazes de investir para proteger-se dos próprios riscos. E a Robinhood, que é uma plataforma que esteve bastante na moda por causa agora desta última polémica, é parte desse processo de alegada democratização da finança, que na verdade tem contribuído brutalmente para este processo de acentuar de desigualdades que começou com o Volcker Shock nos anos 70 e em que as classes trabalhadoras têm perdido cada vez mais poder de compra e cada vez mais salários, e com uma concentração de riqueza nos mercados financeiros e em tudo o que deriva deles. E, portanto, o que nós temos visto é que o retorno da riqueza nos mercados financeiros cresce a uma taxa muito maior do que os salários. Isto, a longo termo, quer dizer a concentração de riqueza nos mercados financeiros, com a concentração de riqueza por inerência nos fundos de pensões, nos fundos de investimento, nos administradores dos fundos de pensões, nos administradores dos fundos de investimento, que gerem não só a riqueza que é criada nos mercados financeiros, mas também a riqueza que é extraída de uma população cada vez mais empobrecida e cada vez mais dependente do crédito, dos seguros e dos mercados financeiros para sobreviver. E isto tem vindo a acentuar as desigualdades. E, portanto, no centro da finança e no centro da crise estão as desigualdades e está uma errada distribuição de riqueza. E se nós queremos, de alguma forma, controlar a finança, temos que compreender que isso não é possível sem lidar com o problema da distribuição de riqueza entre o trabalho e entre o capital e o trabalho. Até consegui, em 3 minutos, acabar isto. Obrigado, Mariana. Abrimos agora, então, a ronda de inscrições. Eu pedia que quem se quisesse inscrever, que o fizesse através do chat, indicando algo como inscreve-me. E também referia que as inscrições vão estar abertas só durante a primeira intervenção, de modo a agilizar o processo. Então pedia a quem se quisesse inscrever para o fazer durante a primeira intervenção, que neste caso será da Joana Filipe Alvito. Força. Joana? Tenta agora. Ok. Agora já dá, porque eu não consigo desativar o meu mute, tens que ser tu. Estás a ouvir? Estão a ouvir? Sim. Pronto, eu queria agradecer à Mariana pela sessão, foi super interessante. Teria gostado de ouvir a versão completa com as outras partes que não conseguimos ouvir, mas pronto, fica para uma próxima. Eu tinha duas questões para fazer. Eu sei que a Mariana não mencionou na primeira parte da apresentação o enquadramento de Basileia e as sucessivas revisões que se fizeram dessa regulamentação, que basicamente estabelece uma relação entre os capitais próprios, os core ratios e os passivos que os bancos assumem. Portanto, a minha pergunta para a Mariana era se ela achava que essa regulamentação se falhava completamente no seu propósito, se conseguia de alguma forma ser um empecilho à classe bancária ou se, por outro lado, era completamente falha. Porque, em todo o caso, os bancos queixam-se bastante dela. Pelo menos eu ouço bastante. A segunda questão era, em relação a esta última parte, que é a questão da democratização
da finança. É uma coisa que eu agora tenho ouvido muito, muito frequentemente e irritantemente, também tenho a dizer, com o fenómeno das criptomoedas, porque como elas estão em constante, parece neste momento, valorização, e parece que não há teto para atingir, eu tenho ouvido muito aquela narrativa de que uma pessoa, que são elas próprias ferramentas de democratização do acesso aos mercados financeiros, uma pessoa que não tenha um grande montante para investir pode complementar o seu rendimento através do investimento nas cripto portanto, isso serve de alguma forma como, não sei, como rendimento auxiliar. Eu tenjá muitas dúvidas, mas mesmo muitas, e assusta-me um bocadinho pensar nisto, mas já agora gostava de saber a tua opinião. E olha, obrigada mais uma vez, espetacular apresentação. Mas está ouvido, já ganhaste. Sempre. E bom teste. Obrigado, Joana. Como eu referi, as inscrições estão agora fechadas. Passava então para o Luís Filipe Pires e prepara Rodrigo Silva. Olá, boa tarde e obrigado, Mariana. Isto era uma apresentação que dava para várias semanas ao ouvir-te falar sobre isto. Pronto, foi magnífico. Eu gostava só que, se fosse possível, um bocadinho mais. Portanto, era fazer uma ponte com o que se passa na esfera da economia produtiva, digamos assim. Ou seja, porque é que, por exemplo, na Europa, a seguir à guerra, há um grande desenvolvimento, entre aspas, ou seja, taxas de crescimento muito grandes, e porque é que esse crescimento para mais ou menos a partir do final dos anos 70. Portanto, o que é que se passou ali que fizesse uma ponte com o que se passa na economia real, portanto, deixas de se fazer pontes, estradas e reconstruir fábricas que tinham sido destruídas durante a guerra, e se passa para a parte da finança. Pronto, é isso. Obrigado, Luís. Passamos então agora a palavra ao Rodrigo Silva e prepara o Nicolas Guerreiro. Boa tarde, conseguem ouvir? Sim. Boa tarde. A minha intervenção vem no sentido da democratização das bolsas, principalmente pela Robinhood. O que estamos a ver é que não é bem uma democratização, porque, como se viu recentemente, essas aplicações têm o poder de, se quiserem, fecham a torneira aos seus usuários, de forma a que eles não possam investir em certas bolsas, para também, dessa forma, controlar os mercados. Portanto, não há uma democratização nenhuma, como a Mariana disse, não é? E também, outra coisa, pegando também naquilo que falámos de manhã com o Francisco Louçã, nós vemos também que essas aplicações, para além de não serem nada democráticas, estão, de parte dos seus rendimentos anuais, provém da venda de informações para grandes mercados de Wall Street. Saiu de um relatório recentemente que o Robinhood, acho que era de 40% a 55% dos rendimentos anuais, vinha dessa venda de informações. Portanto, mais uma vez vemos que não há democratização nenhuma, que é tudo uma miragem. A minha pergunta ia no sentido de
como é que se consegue controlar isso, principalmente tratando-se de aplicações que estão na nuvem, não é? E fazem parte de outro país. Como é que nós conseguimos nos proteger dessas situações? Obrigado. Obrigado, Rodrigo. E passo agora para o Nicolas Guerreiro. Olá, boa tarde, pessoal. Queria antes de mais agradecer, gostei muito das 2 dias de aulas, agradecer à Rede Anticapitalista e à Mariana, que foi muito bom. Eu tenho 2 perguntas, uma é muito rápida, é só uma curiosidade. Acabei de ler um livro aí há pouco tempo, da Grace Blakely, que é uma economista inglesa, e a história que ela conta do setor financeiro é muito idêntica. E eu queria saber se ela também faz parte da esquerda, aqui é trabalhista na Inglaterra, e queria saber se essa história das finanças é aceita no mainstream. Porque é controverso. Se nós sabemos o quão parasítico é o sistema financeiro, talvez existisse uma energia maior para regulamentar o setor. E a segunda pergunta era, vamos imaginar que o Bloco se torna governo, como é que tu fazes essa democratização? Como é que tu evitas a fuga de capital? Como é que tu consegues fazer isso tendo em conta a estrutura das regulações europeias? Dá para fazer? Não dá para fazer? Porque acho que temos que fazer. É urgente, digamos. E nada, um grande abraço e muito obrigado. Obrigado, Nicolas. Passo agora à Mariana para responder a estas perguntas. Bom, então deixa-me lá tentar orientar aqui 2 perguntas sobre pergunta sobre Basileia. O início de Basileia são acordos internacionais que se impõem aos vários países sobre regulamentações para a banca. Tiveram 3 fases, nós hoje estamos a implementar o Basileia 3, e com crescentes níveis de complexidade. Basileia é, na verdade, considerado e apontado como um dos elementos que contribuiu para a desregulamentação da finança e não como um elemento de regulamentação. Ele aparece como um substituto a outros tipos de regulamentação. Porquê? Lembrem-se do que eu vos expliquei sobre a criação de moeda. A moeda não há forma de nós limitarmos a criação de moeda, não é por nós impormos uma reserva no Banco Central que vamos limitar a criação de moeda, porque cada vez que é criado mais dinheiro, mais reservas são criadas. É tão simples quanto isso. E, portanto, desde que se crie moeda de forma equilibrada quer dizer, desde que todos os bancos criam moeda ao mesmo tempo, os depósitos são criados ao mesmo tempo e esses depósitos são reservas. Qual é a forma de nós conseguirmos controlar o dinheiro que é criado? Impondo limites. E esses limites são limites funcionais. Impondo limites à separação da banca e, portanto, tu és um banco, só podes emprestar um tipo de clientes e não outro tipo de clientes, crias limites na qualidade dos créditos que podes criar e limites às taxas de juros que podes cobrar, e isso cria algumas limitações à quantidade de crédito que pode ser criada. Basileia parte do pressuposto que nenhum destes limites pode ser criado. Portanto, parte de um pressuposto de desregulamentação da finança e cria um outro tipo de regulamentação através de capital e, portanto, cria requisitos de capital. Os requisitos de capital são importantes, como estivemos a ver na última crise, mas eles não travam nenhuma crise, porque eles são altamente procíclicos. E Basileia hoje está a tentar resolver isso criando buffers e mais buffers e mais buffers, mas Basileia cria um sistema de regulamentação que é altamente procíclico, porque não impede que os balanços dos bancos se vão expandindo ou que os bancos usem a securitização para tirar risco do seu balanço, diminuindo as necessidades de capital. Portanto, Basileia cria um requisito de capital que pode ser cumprido de 2 formas, ou aumentando o balanço entre si, tu aumentas passivos e ativos, desde que eles aumentem ao mesmo tempo, o capital é sempre o mesmo, porque o capital é a diferença entre passivos e ativos, ou tu retiras risco do balanço através de securitização e por isso, mais uma vez, consegues cumprir os requisitos de capital. Portanto, Basileia não foi eficaz para impedir crises, tanto não foi que não impediu a última crise. E o que se está a fazer hoje é trabalhar com base nas regras de Basileia e complexificá-las. E hoje os requisitos de capital são muito maiores,
Os bancos queixam-se, mas os bancos queixam-se de qualquer coisa que custe dinheiro e dê trabalho. Mas há muitas dúvidas sobre se isso será capaz de facto de prevenir uma crise. Eu diria que não. Até porque há um outro problema que é, há muita atenção sobre os bancos e os requisitos de capital dos bancos e os buffers que os bancos têm de cumprir, e ninguém está a olhar para a banca sombra que eu vos estava a mostrar há pouco. A banca sombra permanece fora dos controles porque não são bancos, são SPVs. O que é que são SPVs? São coisas, caixas. E caixas não são regulamentadas. E isso está a criar um problema enorme no sistema financeiro com a ajuda do Banco Central Europeu. Mas isso é outra conversa. A democratização da finança e que o Rodrigo e a Joana também colocaram. As criptomoedas são diferentes da questão do Robinhood. Eu não sou especialista de todo em criptomoedas, nunca me dediquei a estudar muito isso, embora goste muito de estudar moeda em si. O que me parece é que as criptomoedas, de alguma forma, simulam a ideia do ouro, ou seja, simulam a ideia de uma moeda, de um estoque limitado de moeda, uma moeda que não é fácil de conseguir. E só isso eu já diria que é um problema para a ideia de democratização da moeda. E, portanto, é uma moeda que existe para valorizar, para dar dinheiro a quem investe nela, não é uma moeda que existe para facilitar a economia. Segundo, são moedas que não são controladas democraticamente, que não estão sob a alçada do Banco Central, que não estão sob o controle do Estado e, portanto, em momento nenhum estas moedas vão deixar de ser um mecanismo privado de acumulação e de especulação para passarem a ser um mecanismo de democratização da finança. Pelo contrário, elas servem e têm servido precisamente para trazer mais instabilidade, mais acumulação no sistema financeiro e um consumo brutal de energia por causa de todo o esforço de informático que é preciso fazer para minerar aquelas moedas. A ideia é toda estúpida, quer dizer, a ideia que se reproduz o processo de criação de ouro através de um mecanismo informático, enfim, posso ser eu que também, como vos digo, estou-vos a falar do ponto de vista conceptual e não do ponto de vista muito técnico, não é um assunto que tenha estudado particularmente, mas o ponto é, as teorias da moeda, uma coisa que nos ensinam é que as moedas, para serem estáveis, para poderem servir a economia, precisam ter credibilidade e legitimidade. E essa legitimidade vem de um Estado e de um Banco Central. As criptomoedas não têm nenhuma destas características, para além do facto de imitarem a limitação da moeda pela imitação, imitar o ouro e, portanto, criar essa ideia de uma moeda restrita. E, portanto, não parecem cumprir mínimas características de democratização, e o mesmo acontece com as plataformas como a Robinhood, por diferentes razões. Primeiro, a ideia de que, outro dia fiz um exercício para uma aula que foi ir à FNAC ver os livros mais vendidos, os 20 livros mais vendidos na FNAC. Os 20 livros mais vendidos na FNAC são Aprenda a ser rico, Aprenda a ganhar na bolsa, Aprenda a ser milionário e coisas do género. Portanto, criou-se esta ideia de que os mercados financeiros nos podem tornar a todos ricos, não importa se és o Warren Buffett ou se és a trabalhadora da esquina. Toda a gente pode ficar rico nos mercados financeiros. Como? Através de investimentos financeiros. Robinhood ou criptomoeda. Qual é o problema desta história? É que ela é mentira. Há um estudo sobre day traders, que é aquela malta que fica à frente do computador a comprar e vender ações, que agora está muito na moda, juntamente com o Robinhood. É o Robinhood, tu usas plataformas para comprar e vender ações, porque assim não tens de trabalhar ou podes complementar o teu rendimento. Esse estudo diz que só 2% dos day traders individuais é que conseguem fazer algum dinheiro para viver. O resto, o que tem é perdas. Se não é hoje, é amanhã. Vai ter perdas do seu salário e perdas dos seus rendimentos, porque quem controla os mercados sempre controlará são os hedge funds e os grandes players do mercado, sendo que esses também têm perdas. E, portanto, há uma característica de profunda incerteza nos mercados financeiros. A ideia que se doma os mercados financeiros e que se faz mais esperto, consegue especular e não sei o quê, é uma ideia falsa criada pelas teorias neoclássicas dos mercados. Não há nenhuma forma de se bater, de ganhares contra o mercado, e a existir, ela é dominada pelos grandes fundos de investimento e, portanto, a ideia de que investindo se complementa rendimento é uma ideia falsa. E ela tem outro problema, tem vários outros problemas. A primeira é que isso conceptualmente transforma trabalhadores em investidores,
e trabalhadores em proprietários, quando na verdade estamos sempre a falar de trabalhadores precários e explorados, mas com uma ideia de que deixaram de ser trabalhadores, deixaram de pertencer à classe trabalhadora, é claro que pertencem, para passar a pertencer a um mindset, um conceito de investidor e de proprietário. E isso confunde o lugar das relações de classe e confunde também as reivindicações. E de repente tu não estás a reivindicar salários, não estás a reivindicar trabalhos estáveis, não estás a reivindicar serviços públicos, estás a reivindicar que a Robinhood te deixe comprar as ações que tu queres e que não trava um processo de compra e venda de ações. Pá, isto é uma confusão imensa do ponto de vista das relações entre trabalho e capital, que só favorece um lado da história, que é o capital, e que é a acumulação de riqueza nos mercados financeiros. Porque o processo de acumulação de riqueza nos mercados financeiros é imparável e ela vai concentrar-se. E quem vai ganhar não é o desgraçado que investe na Robinhood. Nem vale a pena pensar nisso. Isto é independente da Robinhood travar ou não travar. O Rodrigo falava sobre isso. Não é democrático porque a Robinhood depois no final obedece aos grandes players. É óbvio, mas não é só por isso que não é democrático. Aliás, este processo a história da Robinhood vocês conhecem, não é? Vem por causa da GameStop, e quando um grupo de pequenos investidores tentou bater os hedge funds e mandou ao charco e subiu o preço de uma empresa contra a qual os hedge funds tinham apostado. Há vários problemas nesta história. O primeiro é que o preço da GameStop só subiu porque houve hedge funds a investir nele. Não foram os investidores de retalho que fizeram isto. Houve grandes empresas de investimento a ajudar à especulação. E depois tem outro problema, é que o preço chegou lá acima e depois voltou cá para baixo. E quem é que perdeu dinheiro nisto? Havia putos de 13 anos a comprar ações da GameStop. E toda essa gente perdeu dinheiro. E, portanto, eu diria que a democratização da finança é uma mentira. É uma mentira hoje, como era mentira na altura em que prometeram que se comprasse ações da EDP irias viver bem para sempre e ficar rico. Quando na verdade, ou da PT, quando na verdade quem controlou e tirou os fundos da PT foi Ricardo Salgado, como toda a gente sabe. Não é? O Luís Filipe deu uma oportunidade de falar sobre o slide que eu não vos tinha contado, que é a parte da como é que nós passamos uma economia produtiva dos anos 40, 50, 60 e nos transformamos numa economia altamente financiarizada do ponto de vista das empresas não financeiras. Há várias histórias, há vários elementos desta história, eles estão num dos slides que nos passou à frente e que eu agora também não acho importante mostrar. Mas, em parte, do ponto de vista dos Estados Unidos da América, houve dois elementos que ajudaram a esta conversão. Em primeiro lugar, os Estados Unidos alimentaram a recuperação da Alemanha, do Japão, etc. E uma vez que essa recuperação começou a acontecer, a competição de empresas de países que tinham produção em massa de eletrónicas, de eletrónica consumível, de maquinaria, como é o caso do Japão e da Alemanha, começaram a inundar o mercado americano. Quer dizer que as empresas americanas, os conglomerados americanos que tinham prosperado quando a América era o maior país do mundo a seguir à guerra, começaram a ter enormes problemas de rentabilidade. E este foi um problema, aliado a outro problema, que é o que é que acontece quando tens a taxa de juro alta? Quando tens a taxa de juro alta, a tua moeda é muito cara, porque toda a gente vem comprar a tua moeda porque a taxa de juro é alta. O que acontece quando a tua moeda é cara? Quer dizer que tu não consegues exportar, porque as tuas exportações são caras, porque a tua moeda é cara. E, pelo contrário, as importações são baratas, porque a tua moeda é mais cara do que a moeda em que tu importas. E o facto dos Estados Unidos terem decidido ser o centro financeiro mundial e o centro monetário mundial, quer dizer que tiveram que manter taxas de juro altas. Taxas de juro altas quer dizer um dólar forte. Um dólar forte é a destruição do sistema de manufatura dos Estados Unidos. E nós hoje ouvimos as histórias sobre Detroit, sobre aqueles polos industriais nos Estados Unidos que foram destruídos, deixando uma massa de gente sem emprego. E com fenómenos seríssimos de precariedade e de pobreza e desigualdades. Esse foi o início da desindustrialização dos Estados Unidos. Ele foi provocado pela competição de países como a Alemanha e o Japão, mas foi provocado sobretudo por um dólar demasiado forte para a capacidade de exportação
das empresas americanas. Acontece que, ao mesmo tempo que isto estava a acontecer, os lucros financeiros eram brutais, porque os juros eram muito altos e era muito mais rentável investir em produtos financeiros do que estás a investir em maquinaria a longo prazo. E, portanto, criou-se um incentivo para as próprias empresas não financeiras investirem cada vez mais em ativos financeiros para terem lucro, em vez de esperar e de fazer investimentos a longo prazo para terem lucro. Ao mesmo tempo que isto acontecia, no campo da teoria económica, desenvolvia-se uma ideia, à medida que os mercados financeiros iam ganhando poder, que é a ideia de que as empresas não são mal geridas pelos gestores. Os gestores não obedecem aos acionistas e, portanto, é preciso alinhar os interesses dos gestores com os interesses dos acionistas, porque os gestores estão a fazer o que querem das empresas, estão a gerir mal as empresas. Isto é na altura em que os Estados Unidos as empresas estavam de facto a ter um problema. E, portanto, criou-se esta ideia que as empresas tinham que ser mais lucrativas, os acionistas tinham que ter um retorno maior. E isto chama-se shareholder value, a ideia de teoria do valor acionista. E, portanto, com base nesta teoria, as empresas passaram a ser medidas e a ter valor pelo valor acionista, pela rentabilidade que davam ao acionista. E como é que se garantiu que os gestores das empresas conseguiam dar rentabilidade aos acionistas? Começou-se a pagar aos gestores das empresas em ações. Para os gestores das empresas terem um olho no valor das ações, e o valor das ações é o retorno que o acionista tem. E, portanto, as empresas começaram a ser geridas por pessoas cujo salário estava ligado às ações. E quanto mais subia o valor da ação, mais o gestor ganhava. Isto quer dizer que as empresas não financeiras começaram a ficar focadas e obcecadas com o valor da ação. E o valor da ação só se consegue por lucros de muito curto prazo, portanto, investimentos em mercados financeiros, ou consegue-se se tu distribuis dividendos. Da distribuição de dividendos começou a ficar uma obsessão, os lucros de curto prazo começaram a ficar uma opção, os mercados financeiros são uma muito boa solução para isso. Isso levou a outros movimentos que basicamente se traduziram num processo em que fundos abutre aparecem, compram empresas, endividam as empresas, portanto pedem dinheiro emprestado através das empresas, depois vendem os ativos das empresas, esmifram a maior parte dos lucros que as empresas têm, para depois conseguir revendê-las mais à frente. E todo este processo destruiu as empresas não financeiras ao orientá-las unicamente para os lucros. Há vários exemplos. A General Motors, que é uma empresa de carros, houve um momento em que abriu uma empresa de empréstimos para carros. Chegou um momento na vida de General Motors em que o dinheiro que ela tirava da parte financeira, dos empréstimos, era maior do que o dinheiro que ela tirava a vender carros. Porque ela investia nos mercados financeiros os retornos que tinha e investia na atividade de crédito à criação de carros. E tinha muito mais lucro com isto do que tinha a vender os carros. E isto foi uma transformação que se deu em muitas empresas. Qual é o segundo problema? É que com o Volcker Shock e com o aumentar das desigualdades e com o retrocesso do poder laboral a partir dos anos 70, a procura começou a diminuir. Procura sendo consumo, salários. Não, deixou de haver salários. Os salários já não estavam a crescer ao mesmo nível da produtividade, porque havia muito mais dinheiro para os mercados financeiros, muito menos dinheiro para os salários, e os salários estavam a estagnar, precisamente porque havia menos empresas não financeiras, havia muito mais pressão, muito mais precariedade, blá, blá, blá. E, portanto, se tu não tens salários, tu não consegues manter uma economia de consumo de massas. Não tens o bolo e não o comes, não há milagres. Tens de ter salários para alimentar a economia. E como os salários começaram a cair, uma das formas de compensar isto foi com dívida. A dívida aparece para compensar, em parte, os problemas da quebra salarial a partir dos anos 70. Estes dois movimentos fizeram com que, por um lado, as empresas se tornassem cada vez mais financiarizadas para ter cada vez mais lucros de curto prazo, e, por outro, que as economias crescessem cada vez menos e investissem cada vez menos. Porque há muito menos salários, há muito menos investimento, muito mais concentração nos mercados financeiros, e isso levou a uma estagnação da economia e dos preços na economia real, por contrapartida a um processo de hiperdesenvolvimento e hiperinflação na economia financeira. O Nicolas fez a pergunta a que ninguém quer dar resposta.
a outra não. Se estas visões são aceitas no mainstream, não e sim, elas são aceitas no mainstream enquanto narrativa da crise e, portanto, hoje em dia ninguém nega que a crise do subprime é uma crise de shadow banking. O mainstream tem vindo a reconhecer o shadow banking e tem vindo a reconhecer as suas fragilidades, mas depois, das duas uma. O mainstream mais teórico tem muita dificuldade em abandonar a ideia de que os mercados são pelo menos um bocadinho eficientes, quer dizer, vai lá dizer, vai cair tudo, não é? Se os mercados não são eficientes, não há... Como é que a teoria neoclássica se aguenta? Acabou de ruir o pilar da economia neoclássica. Se os mercados não são eficientes, o que a gente faz? Tem que lá meter o Estado. E, portanto, não é fácil a gente admitir isso. A gente não, eles admitirem isso. Por outro lado, há um outro problema que é, uma vez admitindo que há um problema na finança, tu tens que a regular. E isso também é um problema. Porque eles entendem, a regulamentação da banca subiu brutalmente depois da crise. A união bancária, as regras de Basileia III, são tudo regras para responder, porque o mainstream reconheceu que havia um problema de risco sistémico e um problema dos bancos. Agora, tu perguntas-me, essa regulamentação vai impedir uma nova crise? Não. Pá, não. Porque são regulamentações que não põem em causa o funcionamento do mercado. Tentam pôr limites e capinhas e requisitos para nunca ir onde dói, que é precisamente a liberdade de circulação de capitais, a liberdade da taxa de juros para assumir o valor que quiser, a liberdade do mercado para determinar para onde quer que os fluxos financeiros vão. E enquanto nós não formos capazes de tocar onde dói e de tapar as comportas da finança, podemos impor tantas regulamentações quanto quisermos, mas elas serão sempre incapazes de... pensem numa bola viscosa que nós tapamos de um lado e que sai do outro. E a finança é assim, tem esse poder. Se é possível nós controlarmos a finança no contexto das regras europeias, absolutamente não. Porque as regras europeias foram criadas para liberalizar a finança. O processo de liberalização financeira em Portugal começou com o processo de integração do euro e continua. O que a União Europeia está a fazer neste momento é uma coisa chamada união de capitais, a que ninguém liga nenhuma, mas o que está a ser feito é precisamente a criar uma união para o shadow banking, com as empresas a emitirem dívidas a ser comercializadas em mercados financeiros, tudo promovido pela Comissão Europeia. Portanto, a Comissão Europeia é a institucionalização do liberalismo financeiro, com Basileia III, para enfeitar. E, portanto, é óbvio que o controle da finança requer o controle da economia, o controle democrático da economia, e isso passa pelo controle do Estado, mas também por formas de interação com o Estado. E esse controlo basicamente viola todas as regras europeias que existem. Lamento informar-vos se tinham alguma ilusão sobre isto, mas poderia ter preparado melhor esta informação, mas as regras europeias estão feitas para obrigar a liberalização das economias e portanto, não é possível. Certíssimo. Acho que podemos então encerrar esta nossa última sessão do curso de Economia Política da Rede Anticapitalista. Queria agradecer a toda a nossa audiência virtual pela vossa presença e contributo. Obrigado também à Mariana por esta partilha e troca de conhecimento incrível, mas também a todas e todos os oradores que fizeram estas partilhas durante as 6 aulas que ocorreram nestas 2 semanas.